queria que você falasse pra gente, né, quais são os métodos principais, como iniciar e os benefícios dele também, né? Perfeito. Então, na verdade, assim, a primeira coisa, Lê, que a gente precisa deixar bem clara, não existe o melhor método de introdução alimentar, tudo bem? A gente tem 4 tipos principais, porém o melhor método é o que mais se adapta com a realidade da família e o mais importante, o que a criança se adapta, né? Então, às vezes a gente gera a expectativa de querer introduzir um método específico, mas na prática, quando você começa, né, a dar os alimentos, independentemente da forma, às vezes a criança não aceita daquele jeito e tá tudo bem. E aí a gente pode modificar os outros tipos, os outros métodos de introdução. Então, como eu falei, a gente tem 4 tipos principais, tá? Os nomes deles, né? Então, a gente tem o tradicional, que é a famosa papinha. A gente tem o BLW, a gente tem o Bliss e um que mistura as duas coisas aí, né? Então a gente vai começar pelo tradicional, que é o que normalmente as pessoas estão mais acostumadas, que é a famosa papinha, né? Então, primeira coisa que eu já vou começar falando da papinha é a consistência, né? Então, antigamente, vovós e vovôs e tias, a gente até dava uma... Eu não sou dessa época, tá? A gente orientava a bater no liquidificador e passar na peneira. Como eu falei, na medicina as coisas vão evoluindo e não é mais assim. Então, logo na introdução, logo quando a criança está pronta, com todos aqueles sinais de prontidão que a gente falou e já está com 6 meses, a consistência tem que ser amassada. Então, nada batido no liquidificador e nada passado na peneira. Nossa, mas eu sempre fiz isso, mas agora mudou, né? Aí a gente sabe que quando a gente bate no liquidificador, passa na peneira, grande parte dos nutrientes são perdidos e muitas vezes as fibras, né, principalmente nas frutinhas, quando a gente bate no liquidificador, elas acabam diminuindo e isso depois influencia inclusive na questão do hábito intestinal da criança, na consistência dessas fezes, na frequência das evacuações. Então, uma coisa acaba ligando com a outra, né? Então, uma outra coisa que é bem legal da gente falar é com relação que a gente, logo quando faz a introdução com esse método, a criança consegue receber todos os grupos alimentares de uma vez só. O que às vezes as mães ficam com um pouquinho de medo, que eu acho que vale a pena a gente comentar, dos tipos, né, dos grupos alimentares. Sim, isso é uma dúvida que eu tenho bastante, que eu sei que são 5 grupos, mas eu me perco aí nesses grupos. Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, na verdade, lembra quando a gente estudava na questão lá de biologia mesmo, a pirâmide alimentar? É basicamente isso que a gente tem. Então, a gente tem os carboidratos, a gente tem as leguminosas, a gente tem os grãos, a gente tem as proteínas, né? E aí, o que acontece? Para uma criança, né, ter o seu desenvolvimento adequado, o ideal é você oferecer em cada refeição todos esses grupos alimentares, tudo bem? Na questão da papinha, eu misturo tudo ou eu vou dando separado para criança? Deixa eu te perguntar, você come gororoba? Eu acho que não, né? Então isso é uma coisa também bastante comum, né? Então as nutris gostam bastante desse tipo de método por conta disso. Você pode colocar no mesmo prato os diferentes grupos de alimentos, né, amassadinhos, como a gente falou, mas a gente não faz aquela gororoba, não fica uma pasta só, porque a criança precisa ter contato com os diferentes sabores, as diferentes texturas, os cheiros. Então, se a gente mistura tudo, às vezes ela pode até depois não querer comer aquele alimento por conta da consistência, que às vezes ela não vai gostar. Tá? E eu acredito que pode ser um pouco difícil também para identificar uma possível alergia, né? Se a criança tiver. Exatamente, que é uma outra coisa que eu sempre falo, né? A questão de introdução alimentar é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente tem que estar preparado para uma possível alergia alimentar. Isso também eu acho que é uma coisa importante a gente falar, que a gente precisa saber reconhecer essas alergias. Então, só vamos fazer um adendo aqui. Então, logo depois que a criança come, a criança pode desenvolver algumas manchas no corpinho todo. Isso pode pegar o corpo todo mesmo, tá? Não fica muito localizado. Às vezes a criança começa a ter diarreia, às vezes a criança começa a chiar o peitinho, então aquele barulhinho de gatinho no peito. Pode isso tudo ser sim alergia alimentar. Às vezes a gente fica pensando só na parte gástrica, mas a parte respiratória também é bem influenciada nessa parte. Aconteceu isso, entre em contato com o pediatra e obviamente o pediatra que acompanha para ele ficar sabendo do caso, mas aí precisa ir ao pronto-socorro para ser examinado e, se necessário, fazer alguma medicação específica. O LW é um outro método de introdução alimentar
verdade, é a autonomia da criança. Então, no método tradicional, a criança acaba sendo coadjuvante, ele não é o fator principal no sentido de ir atrás dos alimentos, né? Então, normalmente no tradicional, a mãe acaba pegando a colherzinha, a massa e fornece para a criança. No BLW é um pouquinho diferente, a criança tem a total autonomia. Então, o BLW correto mesmo é quando você deixa na mesinha onde a criança vai comer o alimento e espera ela ter o interesse em pegar o alimento, conhecer, olhar, colocar na boca, fazer aquela lambança, tudo. E isso gera bastante autonomia, é uma coisa muito legal desse método, né? A criança vai delimitar até onde ela quer ir e até onde ela já está satisfeita com a comida, que é algo que às vezes no tradicional a gente não consegue muito, que a mãe fica ansiosa, ai, não tá comendo muito, acaba tuchando comida na criança, né? Na criança. Exato. No BLW é a própria criança que vai falar, opa, já tá bem, e aí ela já vai colocar o alimento lá e não vai mais ficar brincando, né? Então a gente consegue ter essa determinação aí da criança. Isso é uma, na verdade, acaba sendo uma desvantagem do método, que assim, a mãe, a família ou a pessoa que vai estar lá no momento da alimentação precisa ter uma super confiança na criança, porque depois a gente já até fez o vídeo, né, das manobras de Heimlich pro desengasgo, mas é muito comum nesse método a gente ter o que a gente chama de reflexo de gag, né? O reflexo de gag é um pouquinho desesperador também, né? Então a criança faz aquele movimento, né, de como se fosse vomitar, como se tivesse engasgado, para 2 segundinhos e fica continuando comendo da forma como ela estava mesmo. Então, normalmente, então, esse reflexo de gag, ele costuma demorar quanto tempo? Mais ou menos assim, segundos? Segundos, pelo amor de Deus, minutos não, tá? Segundinhos mesmo, tá? Então é muito importante da mãe que fizer esse método saber diferenciar esse reflexo de gag pro engasgo mesmo. E aí, a gente tem um terceiro método que é como se fosse um plus do BLW, ele chama Bliss. O que ele fala? É como a criança continua tendo essa autonomia, né, de pegar os alimentos, mas aí a gente acaba tendo uma segurança um pouco maior, porque normalmente as crianças que fazem esse método Bliss têm um acompanhamento normalmente multidisciplinar, tanto do pediatra, do nutricionista, às vezes até do fono, né, para auxiliar essa introdução alimentar. E aí a gente tem um último método que ele, na verdade, mescla algumas coisas do BLW e mescla algumas coisas da papinha. Então, é um método que normalmente as mães gostam bastante, porque elas ficam mais tranquilas, porque quando elas oferecem, sabem que a criança vai estar recebendo aquela quantidade de nutrientes adequadamente por meio da papinha, por meio, né, da colherzinha, e também elas ficam mais tranquilas porque tem a parte, sim, do desenvolvimento neuropsicomotor, que também é realizado através do BLW, onde a criança, normalmente nas frutinhas, acaba pegando sozinha e tem o mesmo desenvolvimento neuropsicomotor. Então, normalmente, as famílias que não querem ser tão tradicionais para ficar só na papinha, mas também não querem se aventurar muito no BLW, acaba fazendo uma mistura desses dois métodos e costuma dar bastante certo. Então, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar, Lê, é a questão aonde a criança deve comer. Né? Então, infelizmente, ultimamente a gente tem visto que não tem mais aquele momento família, né? Então, cada um come no quarto, outro come na sala. Não tem aquele hábito de se reunir na mesa, né? Exatamente, né? Então, o ideal é que a criança coma junto com os pais, né? Na sala ou na cozinha, dependendo, né, de onde seja o lugar específico da casa, porque a criança aprende por hábito, né? E tem que lembrar que não é indicado o uso de distrações. Eu sei que é difícil, mas é muito comum a gente ver também os pais fazendo a introdução alimentar com o tablet do lado, com a televisão ligado para poder distrair a criança. Na verdade, a criança é ao contrário, precisa estar focada no que ela está fazendo. Tá? Então isso é algo super importante. Então, se possível, tirar, né, todas essas outras distrações e focar naquele momento, de preferência no ambiente onde a própria família já tem o hábito de comer mesmo, seja na cozinha, seja na sala de estar ou onde que seja. Até para a criança não criar aquela associação de refeição, hora de assistir, hora de brincar. Exatamente. E às vezes pode até que a criança queira comer só para agradar a família lá na frente,
criar um hábito um ruim hábito que a ruim, gente né? fala, tá? Então isso é super importante da gente falar e vocês saberem também. E outra coisa também que é super importante a gente falar é quanto tempo deve durar uma refeição. A gente tem que lembrar que o tempo que a gente come, nós adultos comemos, é totalmente diferente do tempo da criança. Algumas pessoas são mais tranquilas, mas tem pais que são muito acelerados, né? E que comem rápido. Só que na parte de introdução alimentar e mesmo depois, a gente tem que respeitar o tempo da criança. O que a gente sabe, em média, é que uma refeição dura aí entre 20 e 30 minutos. Porém, isso é muito individual e depende do método também que a família está utilizando. Então, normalmente, daqueles métodos todos que a gente falou, o BLW é o que acaba gerando um pouquinho mais de tempo aí. Então, a família precisa estar com bastante tempo para esperar o tempo da criança, não é nada forçado, né? Então, a variação aí entre 20 e 30 minutos, mas obviamente depende muito do comportamento individual. A gente tem que esperar o tempo da criança. A mesma coisa serve para as mamadas também, né? Porque tem bebê que mama super rápido, tem bebê que demora um pouquinho. E não significa que o bebê não está sendo nutrido, né? Exatamente. Tem as tem que ter variações. paciência. Exato, tem as variações individuais realmente, tá? Uma terceira coisa que eu queria falar pra vocês é como que a gente sabe que a criança tá com fome. A gente precisa saber os sinais de fome que o bebê apresenta, né? Então, normalmente, como a gente já tinha falado anteriormente, quando tá na mesa e a criança fica ávida, fica prestando atenção, quando você chega com uma colher, se por exemplo for no método tradicional da papinha, você chega e a criança já vai com uma boquinha. Então, isso já demonstra que ela tá realmente com vontade de experimentar alguma coisa ali. E ao contrário, a gente tem os sinais de saciedade, que são aqueles sinais que a criança já está satisfeita, né? Quando ela tá fazendo o método BLW é mais fácil, que a criança justamente vai simplesmente jogar o alimento lá e acabou. Quando tá introduzindo através da papinha, a criança normalmente vai ficar um pouquinho mais irritada, ela pode virar o rostinho, né, fazer aquela carinha feia, então aí a gente sabe que temos que parar, a gente não pode forçar a criança a comer algo, porque mais uma vez é um período de introdução, tem que ser algo prazeroso para a criança. Então, até 1 aninho de idade eu posso ficar tranquila, entre aspas, na questão alimentar da Ana Laura. No sentido dela tá introduzindo os alimentos, de repente ela não bater aquele pratão, né? Porque eu acreditava muito nisso, que ela iria começar a comer e ela ia começar a comer super bem. Na verdade, era uma expectativa que eu tinha e que agora eu já entendo que não vai funcionar dessa forma. Exatamente. Na verdade, a gente sempre tem que ver a criança individualmente. Tem crianças que logo na introdução alimentar aceitam super bem os alimentos e aí rapidamente, progressivamente a gente consegue aumentar a quantidade. Mas tem crianças que a gente tem que ir com um pouquinho mais de calma. O que é importante a gente fazer é sempre oferecer os alimentos, obviamente respeitando o limite da criança, mas a gente tem que ir oferecendo. Isso é uma coisa que o Bliss fala bastante, que mesmo que a criança no primeiro momento não aceite determinado tipo de alimento, a gente tem que sim insistir, né? A gente fala que para uma criança não gostar de determinado tipo de alimento, ela tem que experimentar pelo menos 10 vezes os alimentos em dias e ocasiões diferentes. Não adianta você dar agora, depois de 5 minutos, depois de 5 minutos. Isso não vale para essa contabilidade das 10 vezes, né? Seriam dias alternados. E o Bliss fala bastante disso, né? Da gente poder ir tentando aos pouquinhos. Então, a gente tem que respeitar a criança e progressivamente a gente vai tendo a aceitação desses alimentos e, consequentemente, na quantidade. Isso é algo que gera bastante expectativa, mas expectativa nos pais, né? Não tanto na criança. Então, aos pouquinhos que ela vai se adaptando, você vai perceber que ela vai querer comer mais. Tá, ok. Então, gente, a doutora Beatriz disponibilizou um e-book para vocês. A doutora Beatriz disponibilizou para vocês um e-book onde está explicando passo a passo tudo sobre todos os métodos que ela falou aqui, formas de cortes, né, como o BLW, como fazer a papinha, que é o tradicional. Então eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link. Caso você queira baixar, tá? É de graça, você só clica nesse link e você vai baixar esse e-book no seu celular e você vai poder ter todas as informações com mais
mais clareza, mais detalhes do que foi falado aqui nesse vídeo, tá bom?